Após várias abordagens sobre o cálculo de área, na verdade, bom, se você lembrar bem, nós iniciamos nosso conteúdo com cálculos de área. A primeira aula, não exatamente cálculos de área, mas áreas entre curvas. A primeira aula, ela tratou de áreas de regiões curvas, onde eu denominava regiões curvas como aquelas regiões em que possuía uma borda curva. E aí a gente iniciou tratando com um caso específico em que a região era abaixo de uma curva, acima do eixo X, abaixo de uma curva. Tinha uma delimitação à esquerda, a gente chamou de A, uma delimitação à direita, a gente chamou de B. Claro, tem que ter delimitação para poder a gente falar em áreas. E aí a gente percebeu que a área dessa região curva, a área era justamente o que a gente chamou depois de integral da função do A até B, ou seja, da limitação à esquerda até a limitação à direita. Foi isso que a gente percebeu. Então, isso permite com que nós possamos calcular áreas de regiões abaixo de uma curva. Basta calcular o que? A sua integral. Ok. Nice. E, guys, teve um comentário depois também, acredito na aula 2, que a gente falou brevemente a respeito de como era o cálculo da área quando a região estava abaixo do eixo 6. Só para recordar, a gente passa aqui dois eixos, um eixo X e um eixo Y, e aí eu pego uma função aqui abaixo, tá aqui uma função, vou chamar de G. Imagine que ela esteja abaixo do eixo X. Aí eu pego uma limitação aqui, que eu vou chamar de A, à esquerda, e uma limitação à direita, ou seja, limitações laterais, que eu vou chamar de B. E aí, vamos supor que a gente está interessado no cálculo da área dessa região pintada aqui. Essa região aqui pintada, ela é a região que está, no caso, não abaixo da curva, claro que abaixo é para cá. Ela está acima da nossa curva, tá aqui a curva, que é o gráfico da G, ela está acima. E aí, como é que a gente faz para o cálculo de área? A gente viu que se eu integrar essa função G, dá negativo. Então eu coloco um menos antes, que vira positivo, e eu tenho a área. Mas a filosofia, guys, é encarar isso aqui como um espelho. Aí o que eu faço? Eu pego isso aqui como um espelho, considera a função menos G. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você coloca um sinal de menos antes da função, graficamente a função é refletida em relação ao eixo X. Então, se essa aqui é a função G, a função menos G vai ser algo mais ou menos assim. Deixa eu tentar. Será que aqui tem função de espelho? Tá aqui a curva. Não tem função de espelho. Tudo bem. Então, a função menos G, guys, vai ser mais ou menos assim. Vai ter a limitação aqui, a mesma limitação aqui, mais ou menos na mesma altura. Aqui é um pouquinho mais baixo, então vai ser um pouquinho mais baixo. Aqui meio que começou subindo para baixo, ou seja, descendo, então aqui vai subir para cima. Então aqui é um termo, é um lugar onde eu subir para baixo ou até subir para cima, subir para baixo faz sentido, e subir para cima não se torna redundante, ok, guys? Porque aqui está descendo, mas em um ponto de vista ao contrário, que a gente costuma olhar funções embaixo em certas situações como sendo ao contrário. Então, do ponto de vista ao contrário, é como se ela estivesse subindo para baixo, porque está subindo no sinal invertido. Então, é uma questão filosófica. Então, aqui vai subir, aí depois, ó, faz a curvinha. Então, aqui vai fazer a curvinha, aqui mais ou menos assim. Não está perfeito, na verdade está longe de ser perfeito. O ideal é que fosse igual, tá, guys? O ideal é que fosse aqui e aqui fosse exatamente esse fosse exatamente o reflexo. Então essa aqui é a função menos G.
Não é porque saiu mal feito o desenho. Ok, guys, então a função menos uma função simplesmente reflete o gráfico dela. O que isso significa? Um simples reflexo em relação ao eixo X significa que essa área é essa mesma área aqui. Então, essa área aqui em preto, na parte de preto, ela se torna o quê? Eu posso usar, comprar essa área para calcular, já que é a mesma, e essa área é a integral da menos g. Por que é a integral da menos g? Porque essa área é abaixo da curva. E quando é abaixo da curva é simplesmente a integral. Então, já que essa aqui é abaixo da curva, vai ficar a integral do menos g. E o menos eu posso deixar fora, do A até B. E a moral da história é o seguinte, guys. Moral da história. Quando você quer calcular a área de uma região que está toda abaixo do eixo X, que é o caso, basta colocar um sinal de menos para compensar. E aí vai dar ok a área. E é uma observação para lembrar. No caso, não sei se vocês lembram, mas uma função que está acima do eixo, com gráfico acima do eixo X, naquela parte a integral é positiva. Abaixo a integral é negativa. Então olha que curioso. O que já havia de se esperar. A integral da g, por ela estar abaixo, vai dar negativa. Então dá negativo. Dá negativo. Com esse menos fica positivo. Então a área vai ficar positiva. Porque a área sempre é positiva. A área é uma medida de quantidade, então é uma medida sempre positiva. Se você fez um cálculo de área e deu negativo, então entra um alerta, né? Alerta. Tá aqui. Algum errinho, você passou despercebido em alguma coisa. Ok? Na próxima aula a gente vai prosseguir com o conteúdo. No próximo vídeo, perdão.